oração vossa. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, intervêm, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que ele respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Henri. Apocalipse 3, versículo 12. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai que é em mim. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências e fomes, conscientizai-vos. Reitero uma vez mais, é apenas o princípio das dores. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares, compreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce,
acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extingue o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclemente te açoitar o vendaval da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam, o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei uma sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o primogênito de Deus, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para no cumprimento das Escrituras julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela SOUST. A SOUST é minha nova e única igreja, a formação de um só rebanho e um só pastor. Sou o primogênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois como Jesus e agora como Ingrid. Ingrid é meu novo nome. Ingrid é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Ingrid. O nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Ingrid é um nome que custou preço sangue
guardai-o em vossas cabeças, sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Meu Pai, Senhor Deus, disse que eu devo reiterar sempre de novo o meu nome novo, que custou o preço do sangue, para explicar insistentemente, dar a entender aos filhos que Jesus é um nome obsoleto, que Jesus hoje é um nome até de cachorro. Tem Jesus em todos os lugares, tem Jesus capitão, Jesus bandido, Jesus... Então por isso que Ele me enviou um nome novo, Ingrid, que é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Tenham toda a minha paz, sejam bem-vindos. Os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminaram com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas estarão vivas na Terra, e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte, e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único Senhor do céu e da terra, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do universo, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na terra que desconheça a sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a Ele, cumprindo-se o que eu disse há milênios, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas, territoriais e religiosas. Todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque no futuro o homem purificado do sofrimento evoluirá e a delinquência será controlada. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, despido dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como um elo sagrado que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará em terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador do nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Pode fazer a pergunta, pode ficar bom, eu disse, seja à vontade. Comment allez-vous? Vous parlez français? Bien. Très bien. Bien. C'est bienvenue Merci beaucoup. à la maison de mon père. Merci beaucoup. Une fois que vous parlez en français, j'ai demandé à mon père une bénédiction à l'époque de la langue française. Au Père,
Eternelul ineffabil, e infaillible, créateur de l'univers, de culminance de ton royaume, du trône de ton pouvoir, auquel tes yeux puissants voient tout, bénis tes fils avec santé, lumière et justice, pour que tu sais toutes les gloires, aujourd'hui et toujours, mon Père, et la paix c'est avec tous mes enfants. À toujours. Merci beaucoup. C'est un plaisir. J'ai habité en Suisse pendant 4 ans. J'ai à Genève. Je suis brésilienne, mais j'habite. Por isso que eu fui em português. Eu já estive nessa cidade. Na hora que eu fui para o Rio Batista. Eu nasci no Acre. Eu estive em Rio Branco. Rio Branco. É uma coisa. Eu nasci na Selva Amazônica, mas aí há 20 anos, 25 anos eu fui morar na Europa. Muito bem. Eu tenho uma filha aqui que está com 86 anos, que ela foi seringueira lá em Camutama, na Amazônia, na Selva Amazônica. É mesmo? Puxa. Ela está com 86 anos. Que foi seringueira. Pois é, a gente está fazendo um filme sobre, acho que daí, a seringueira, né? Pode assistir lá no filme que a gente está em homenagem às seringueiras. Os soldados da borracha, mas servem seringueiros também, fizeram o trabalho. É que eu falei com ela, sobre me falaram de filha, eu disse, olha, minha filha, está assistindo uma notícia aqui na Amazônia. Eu procurei todo o Brasil, todas as capitais brasileiras, as principais cidades, falando com nas praças públicas. E depois, minha história é muito longa, não vou detalhar aqui, se pergunta. I'm sorry, not speak English. Desculpa. Ótima, né? Aqui eu falo no meu... Eu estou muito boa como tradutora, não? Aqui eu falo em neo-aramaico. Eu não vou seguir, não vou. Veja, pergunte-me por que neo-aramaico, que é meu idioma que eu falo aqui. Tá, então eu vou guardar essa pergunta para daqui a pouquinho. Eu vou traduzir a dele, que eu fui nem... Eu já deveria ser despedida, né, pelo meu trabalho de tradutora. Was it 1979? Yes. 79? And then think about the question I want to ask this one. Do you want to be on the question? No. Right? No, I don't need to be in the... Nós gostaríamos de saber como que aconteceu em 1979 de você descobrir que era o Henri Cristo ou Henri Cristo. Como aconteceu esse processo? Como que você chegou a essa conclusão em 1979? Bem, eu vou fazer um resumo, porque na verdade eu já respondi essa pergunta durante mais de 30 anos, né? Então eu vou resumir a minha realidade, né? Que eu vivi até 1979 como profeta de um Deus desconhecido, a quem chamava de Pai, que era o Cosmos. Só falava sobre o Cosmos, desde que iniciei minha vida pública em 69, não bem, 69 e 79, não confundir as datas, né? Então em 79, quando fui jejuar em Santiago do Chile, até chegar em Santiago, eu não sabia o que me esperava, né? Então fui lá, fiquei 2 meses, falei na Rádio Portales, que é a mais importante emissora do Chile, me reuni ao povo, me reuni com cientistas lá e tudo, mas eu não sabia ainda o que ia acontecer comigo. Quando eu estava para sair do Chile em direção a Lima, é que eu recebi a ordem de jejuar. E daí quando fui jejuar, aí tem toda uma história, uma preparação, um comitê de recepção, pessoas que esperavam-me, mas que eu não sabia, para eu fazer esse jejum. E daí lá em Santiago do Chile, durante o jejum aconteceu uma coisa estranha para mim, porque eu não estava preparado, nunca tinha jejuado, e na hora que eu fui jejuar, não sabia que tinha que tomar água, não tomei água. Aí, numa certa altura, antes de completar o 3º dia, eu recebi ordem. Aí tinha que explicar que desde criança eu obedeço uma ordem imperiosa que comanda meu cérebro, mas que eu não podia nunca falar para ninguém até então. Então eu recebi ordem de levantar-me da cama. E quando eu levantei-me, mariei, quer dizer, o sangue não subiu para a cabeça, como seria o normal se eu não estivesse jejuando, e caí. Quando caí, minhas mãos não me ampararam, caí com o nariz no chão. E eu
comecei a escutar só dali em diante aquela voz poderosa. Na hora da dor, ele diz: as dores são necessárias, o sangue é necessário, para que quando te reprovarem, te lembrarás que tu és o meu filho, o mesmo que crucificaram. Aí ele começou a falar, ele disse: o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o teu Senhor e Deus. E foi descrevendo para mim como é que eu deveria proceder. E daí tinha uma única pessoa na casa, no sítio em que eu estava jejuando, foi lá, me levantou, porque ele estava em dias de um processo de inanição. E daí ele me fez uma pequenina sopa de legumes, e eu fui então levado a um local para fazer curativo. Meu nariz quebrou assim, e aí depois no jejum, quando estava comparecendo no jejum no Instituto Vida Sana, que hoje tem outro nome. Como é o nome desse lugar lá? Vida e Vida Natural. Você fala do mistério do nome. Sim, na hora que eu caí, como lembrar, porque eu falei mais de 30 anos, falo de novo. Que daí ele disse que o meu nome estava com a segunda letra no sentido contrário. Aí depois tudo eles explicam os detalhes, só vou direto ao ponto, né? Porque estava com a letra no sentido contrário, que o meu nome era Inri e não Yuri, como eu até ali pensava que era, entende? Então ele mostrou que meu nome da segunda letra contrária, que eu não poderia falar para ninguém, até que um jornal em algum lugar, como se for equívoco, dissesse o meu nome corretamente. Não percorri toda a América Latina, país por país, falando ao povo nas praças públicas, nas emissoras, até que no México o jornal Ovaciones escreveu: INRI cura los enfermos y habla al pueblo en la plaza del quiosco de la Alameda. E aí ele ordenou que até mudasse de endereço de hotel para poder me registrar com o nome de INRI. Aí tudo mudou também. Onde eu falava meu nome era INRI, também experimentei daí o ódio dos que se dizem cristãos, quando diziam assim: olha, ele se veste assim só para se parecer com alguém que nós amamos, e aí por diante. Bom, isso é uma história muito longa, que cada vez que eu conto de novo, eu sofro de novo as agruras da reprovação, em que pesa que o meu sofrer não dói, né? Porque eu sei o significado da minha reprovação, que também estava previsto, porque ele também me falou lá em Santiago, que eu seria reprovado a priori por minha geração. Está previsto em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35. É uma história muito comprida, inclusive espero a compreensão, que é muito difícil contar tudo de novo, porque eu venho de uma longa trajetória de sofrimento, de luta, não um sofrimento pessoal, mas é uma situação que envolve a metafísica, porque infelizmente nesses últimos 2000 anos, os seres humanos foram enganados sobre Cristo, inventaram um Cristo folclórico, que foi para o céu de carne e osso, que de lá voltaria alado, né? Então tudo uma coisa que inventaram, isso tudo faz com que o povo fica confuso, e quando me vem, ele disse lá em Santiago do Chile que eu deveria continuar vestido com a mesma vestimenta que eu tinha há 2000 anos. É uma história, como eu disse, muito comprida. Eu estou tendo muita paciência para lhe contar de novo, porque você é de outro país, então é claro. Até meus discípulos me disseram: olha, agora tem que começar tudo de novo, mas você pode convir comigo que uma coisa que eu faz mais de 30 anos que eu estou falando em 2 continentes, né? Então, inclusive quando eu fui expulso da Inglaterra, quando cheguei na França, se eu não tivesse o Senhor a me instruir, eu teria exaurido na França, porque eu não falava francês, eu falava espanhol. Daí eu fui jejuar na França, dessa vez corretamente, tomando água, e daí as primeiras palavras que meu pai disse, avec ma main, mandou dizer, avec ma main, je guéris toutes les maladies. Daí, mon père guérit les maladies. E daí eu fui falar nas praças públicas, mas eu não falo francês como quem estudou. Eu falo francês para poder sobreviver. Quando na França, percorri depois 4 da França, e a Antena 2 em Paris fez uma matéria comigo e mostrou para toda a França. Daí eu pude percorrer a França durante 9 meses, o tempo de uma gestação. E lá na França o Senhor declarou que eu tinha que ser declarado apátrida. E eu voltei ao Brasil como apátrida. Eu fui declarado oficialmente apátrida em Thionville, que é
de vida na França com um Luxemburgo, e voltei ao Brasil com um documento que me foi concedido provisório no consulado brasileiro em Champs-Élysées para poder vir ao Brasil. E aqui eu vivi durante 15 anos um processo de falsidade ideológica que foi movido contra mim pelos donos dos cabritos religiosos, e que só no ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, é que as autoridades judiciárias reconheceram finalmente que meu nome é Henri Cristo, e eu fui então vitorioso sobre aqueles que estavam me condenando, me processando por falsidade ideológica. É uma história muito longa, que o ideal seria que as pessoas vissem, lessem, né, a minha história completa, para todas as pessoas que querem saber sobre a minha história. How many disciples does he have and how do they come to him? Quantos discípulos que você tem e como é que eles chegam até você? Interessante. Primeiro que eu, por ser autêntico, por ser o mesmo de outrora, porque eu não peço nada de ninguém, não cobro dízimo, não chantageio dízimo, não vendo sacramento, e também não quero ter muitos discípulos. Eu tenho só aqueles que Deus designa, eles chegam a mim designados pelo Senhor. Por exemplo, minha discípula mais antiga está comigo há 32 anos, que é ali que você viu ainda há pouco, aquela lá. Ela está comigo há 32 anos, ela está com 86 anos. Então eu não quero quantidade de discípulos, porque discípulo é uma coisa e seguidor é outra. Então tenho comigo aqueles que Deus designou para cumprir a missão de me assessorar nesses momentos que eu estou vivendo. Agora, seguidores também eu não cadastro, hein? Eu tenho seguidores aqui, tenho seguidores nos Estados Unidos, no Japão, no México, tenho na Austrália, em Portugal, mas eu não cadastro. Eles se comunicam comigo, pedem bênção, assistem meu programa no sábado. Tem pessoas que não falam o meu novo idioma e me assistem assim mesmo, e na hora da bênção eles estão lá participando da bênção. Que eu peço ao Pai, no final de cada programa, a bênção por aqueles que estão, não só para aqueles que me conhecem, mas até para aqueles que estão chegando no programa na henricristo.tv. Né? E o restante vocês podem até explicar melhor. Né? What's his daily schedule like? What does he do every day? Como é a sua rotina diária? O que você faz todo dia? Qual seria um pouquinho a descrição da sua rotina diária? A minha rotina, na verdade, a minha rotina diária não tem rotina. Porque nunca se sabe que hora eu vou fazer o quê. Eu sei que amanhã é esse dia, né? Tenho minhas obrigações, faço meu toalete, né? Tenho minhas obrigações de conferir todas as coisas na internet que vem, os e-mails. Não posso permitir que saia nada daqui sem passar pelas minhas vistas as coisas que me concernem, né? Porque infelizmente essa é a realidade, né? E daí então, porque se sair qualquer coisa daqui que não passou pelas minhas vistas, e um equívoco na interpretação de palavras, já dá margem aos da oposição a xingar, a blasfemar e inclusive pecar por minha causa. Então, por isso, obrigado a conferir tudo. Então, eu me alimento, normalmente, né? Eu vi na televisão pessoas dizer assim que eu não posso ser Cristo porque eu como, que Cristo não come, coisa assim eu vi. E eu não me alimento, sim, sou vegetariano, me alimento, tomo meu banho, sei isso, que pode ser interessante. Monto a minha jumenta e vou até lá verificar as coisas. Hoje tem uma jumenta elétrica, de aço, né? Como outrora de carne e osso, né? E é difícil. Dou entrevistas e supervisiono tudo que se passa aqui dentro dos muros da SOS, que consiste na instituição do Reino de Deus na Terra, no Reino de Deus instituído. E aí já chega meio-dia, aí já vem a hora de fazer uma refeição e aí por diante. É difícil. Outra coisa. As audiências, a primeira audiência no domingo, às 4 horas da tarde, né? E faço o meu exercício também, é lógico, eu tenho que cuidar do meu patrimônio, meu único bem material é meu corpo, então eu tenho que cuidar dele, né? É lógico, né? Mas é difícil escrever a rotina do filho do homem que não tem, é previsto cosmicamente que não devo ter um lugar fixo para reclinar a minha cabeça. Durmo em lugares diferentes, sempre, né? É isso.
O DVD Momentos da Vida em Cristo, tem no YouTube, inclusive, mais de uma hora. Então. Onde eu sou a rotina diária. Isso, né? Bom, eu queria saber que eu fizesse agora, né? Eu compreendo, né? Mas aí ele pode mandar um link para Mas vocês sabem, Eva, teu nome? Sim. Você sabe que é muito complicado. Já vejo que tu és uma mulher viajada, já andaste também bastante. É muito complicado. Estou com 44 anos de vida pública e é muito complicado, depois de 44 anos de estrada, de peregrinação, de responder perguntas sempre de novo. Então é muito complicado, assim, pode até interpretar uma vontade, mas repetição chega a ser assim, como é que eu diria, cansativo. Não da minha parte, eu estou cansado agora, e sim, como eu disse, sou realista, eu funciono à base de estímulo, como sei que vocês vieram do estrangeiro, então é claro que eu estou com o meu espírito preparado para responder qualquer pergunta. Mas só que é complicado ter que responder de novo, sempre a mesma pergunta, né? Mas de boa vontade eu respondo. What's his reaction to Christianity, Catholic Church, Judaism, world religion today? And do they acknowledge him at all? Em poucas palavras, qual é a sua reação em relação à Igreja Católica, os cristãos, e se você tem alguma credibilidade a dar a eles, de alguma maneira? Em poucas palavras, dentro da medida do possível, né? Todas as religiões que se dizem cristãs e quando me ouvem não assimilam minhas palavras, são religiões de encabrestar, que encabrestam as pessoas. A função dessas religiões é manter o monitoramento, o domínio massificador das almas desavisadas. Então, porque eu te dou minha opinião sobre religiões, então em menos palavras ainda. Na minha opinião, religião, que na origem etimológica vem de religare, do latim, na minha opinião, quando não é um equívoco, é um embuste. Porque se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, como Ele é onipresente e vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue, então, para que religião? Se tu não podes fugir de Deus, nem na hora de cometer um pecado, um delito, porque Ele é onipresente, então, para que religião? Religião para alimentar a voracidade dos lobos travestidos de pele de ovelha. Quando eu me chamava Jesus, eu ensinei os meus filhos a orar no quarto com a porta fechada. Mateus capítulo 6, versículo 6, eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Não mandei ninguém na igreja, esse é um local de acuchar a cabeça da igreja. E eu me comunico virtualmente com a humanidade e aqueles que precisam uma bênção pessoal, que necessitam, eles vêm até aqui quando podem e aí marcam o dia para se encontrar comigo, óbvio, porque aqui tem outras coisas a fazer além de receber os que vêm me visitar. And since we're close to Christmas, I understand you have some opinions about Christmas. Perhaps you can speak on that, what he thinks about Christmas and the commercialization of Christmas both in Brazil and around the world. Ele falou que como agora está chegando a época do Natal, o que você tem a dizer em relação ao Natal e o que você pensa da comercialização do Natal? O Natal é uma data comercial, como eu acabei de dizer, né, em que os donos dos cabristos se regozijam em aumentar o poder sobre as ovelhas enganadas. O Natal é uma data criada, inventada e instituída pelo imperador Constantino há quase 2000 anos. Então, não tem nada a ver comigo. Entende? É uma data tão mentirosa que nem os historiadores, os cientistas, conseguem saber que dia eu nasci. Então, eles inventaram essa data, que é a data que eles adoram o sol. Não é isso? Que adoravam o sol, uma coisa assim. O imperador Constantino, nesta ocasião, que ele viu que os cristãos, depois que percebeu que não adiantava matar cristão, que quanto mais matasse, mais se multiplicavam. Então ele decidiu
paganizar o cristianismo ou cristianizar o paganismo dele. E foi um golpe muito inspirado, um golpe de mestre, porque ele conseguiu por longos anos, o Império Romano conseguiu ter um braço espiritual, um braço eclesiástico, e passou a mandar matar aqueles que outrora eram aqueles que continuassem guardando os meus ensinamentos. Porque minha igreja só foi minha igreja no tempo que se chamava Seita do Nazareno. Daí depois começaram a matar, inclusive os meus filhos, que guardassem, meus filhos que eu me refiro, que são filhos do meu pai, mas que eu tenho a eles o amor paternal, que guardassem o sábado. Imagine só, porque você guarda o sábado, que é o dia do Senhor, aí você é obrigado. E aqueles que eles flagrassem matando o sábado, guardando o sábado, eram condenados à morte. Eis este é o resultado, é o complexo de leis inventadas pelos pecadores, pelos homens, contra os que conseguissem continuar, mesmo face toda essa confusão, curvar-se diante do Altíssimo, do Supremo Criador, do Eterno. Eis que essa é a realidade. Did he speak already about when he was born? His life was poor, he had many jobs, he was born Jewish, he was circumcised, and he was an atheist for many years until he found the Lord. Did he speak on that? Se você poderia comentar alguma coisa sobre o fato de quando você era criança, que nasceu, teve uma época que você foi ateísta, foi circuncidado e teve vários tipos de trabalho. Poderia sumarizar um pouquinho sobre essas três experiências da criança que, como foi circuncidado, depois passou a ser ateísta? Quando eu era criança, eu não sabia que era judeu. Então, quando criança, eu tive até alguns problemas que, quando toda criança, todas as crianças brincam entre si, e eles viram, as outras crianças viram que eu era circuncidado, eu vivendo num ambiente católico, é claro que os cristãos achavam eu diferente. Essas coisas que as crianças ficam vasculhando umas nas outras. Aí eu não sabia o que era, por isso que eu me senti meio isolado no ambiente de criança. E só fiquei sabendo do significado da circuncisão em mim no jejum. E, consequentemente, depois do jejum, porque daí o Senhor, meu pai, me explicou todos os detalhes. Então, essa é uma parte. A pergunta dela que ela fez mais, lembra do que nós Ateísmo foi sobre os trabalhos. do ateísmo. Então, eu fui criado num ambiente católico, passei pela catequese do embuste, onde tive que aprender aquelas litanias, aquelas orações todas, confissão, e quando eu tinha 11 anos, eu tive que romper com a religião e virei ateu. Isso no confessionário. Quando eu estava no confessionário, eu peguei e disse que o sacerdote, o oficiante, era uma besta. Quando ele disse que eu era um animal, tu que és uma besta. E daí rompi com ele no confessionário e vivi a minha adolescência toda como ateu. Mas a princípio, vejam bem que eu virei ateu, mas a princípio eu ainda não tinha essa consciência do pecado de adorar estátua. Foi só com o tempo que eu fui enxergando, que eu fui vendo. Por isso que existe uma circular que eu mandei até colocar no papel, intitulada Espada Divina, onde eu explico tudo, a minha infância, e é muito desconfortável, obviamente, eu lembrar que eu passei por esse processo, mas eu tinha que passar para poder libertar o meu povo da escravidão e da idolatria, porque ninguém é obrigado a crer, mas eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai Senhor Deus que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram paz comigo. Então eu deixo claro isso sempre. A minha função, a minha missão aqui na Terra é ensinar aos seres humanos, os seres eretos, os seres de cabeça livre, o caminho da liberdade e consciência, os que anseiam por liberdade. Sim, sim,
Já? Just so I'm absolutely Quando o clear. senhor começou sua vida pública e perguntou se o senhor teve algum Você ofício? teve outros trabalhos, outras atividades? Quando criança, né? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Então fui mascate, batendo nas portas, vendendo nas portas, depois verdureiro, entregador de alimento, padeiro e só em 1969 que eu recebi a ordem de começar a minha vida pública. Então eu falei primeira vez numa rádio, na Rádio Princesa de Francisco Beltrão, no Paraná, durante cerca de 1 hora. Eu nem sabia que tinha que dar um espaço para o intervalo comercial, inclusive o que gerou uma certa antipatia da parte do sonoplasta. E daí também, quando terminei de falar, já tinha toda uma guerra contra mim, a sociedade estava contra mim porque eu falei coisas que ninguém gostaria de ouvir. E até nem vou repetir agora, para não ter que sofrer tudo de novo. Daí fui oficiosamente expulso da cidade, a sociedade se reuniu contra mim e o juiz da cidade disse que se eu não quisesse ser preso, eu tinha que ir embora. Daí fui para uma outra cidade chamada Capanema, perto daquela. Aí estava finalmente, falei na Rádio Colmeia, ela estava ficando contente que o povo começava a vir a mim, eu estava começando a pensar em que eu ia conseguir sobreviver como profeta. Daí foi quando, no domingo, o vigário da paróquia local falou lá contra mim, levou um jornal de Francisco Beltrão, assim, que o jornal dizia assim: cadeia enxada para aqueles que vêm aqui para ver o futuro. Daí o delegado veio na minha porta, lá no hotel onde eu estava, dizendo: olha, você tem que, ou vai embora, eu vou ter que te prender, porque você, além de tudo, está violando o Código Penal brasileiro, porque é crime prever o futuro, né? Aí eu fui, tive que andar, até que chegou um dia que finalmente, depois de muita dificuldade, na cidade de Lages, Santa Catarina, na Rádio da Manhã, eu pude falar, o povo me ouviu e daí ninguém mais me perseguiu. Daí para frente eu pude falar, né? Em 71, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pela primeira vez eu falei na televisão. Mas é uma história muito comprida, para saber minha história, 44 anos de estrada, meu filho. É muito, muito show. Any other questions, Jack? Has he ever been to the Vatican or any other religious place outside of Brazil? Você já esteve no Vaticano, algum lugar assim, bem religioso tipo Vaticano? Já esteve no Bom, Vaticano? como vocês devem ter visto, não sei se os discípulos mostraram para vocês que eu estive lá, né? Viram não, uma foto que tem ali, né? Back the other side of that place there is the não viu pictures ainda? of Inri in Vatican. Ah, aquela que a gente To viu. back. In Jerusalem, perhaps? Israel. It was on that other side, you didn't see us. Dá uma espiadinha atrás. Lá no Vaticano eu proferi umas sentenças da parte do meu pai, que está em vigor até hoje. In that pamphlet that you have, the pictures are there with the explanation of what he did there. Okay. I didn't see that part. Yes. Jerusalém, ele perguntou se eu esteve em Jerusalém. Não estive e não posso ir a Jerusalém, porque eu falei há 2000 anos sobre isso. Eu disse há 2000 anos, ninguém é obrigado a crer, eu disse há 2000 anos: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornarei a ver, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então eu só posso ir a Jerusalém se um dia acontecer de fazer um plebiscito lá, que por unanimidade me convidasse. Eu não posso ir lá por minha conta, porque eu tenho que ser coerente com o que eu falei há 2000 anos. E eu, acima de tudo, sou obediente ao meu pai. Por isso que ela está até hoje cercada de exército por todos os lados. Ninguém é obrigado a ver. Just so I'm absolutely clear, he is the second coming or the reincarnation of Jesus Christ, is that correct? Ele falou para ele estar bem claro, para ele entender, você acredita que você é a segunda reencarnação de Jesus ou o segundo advento de Jesus, no caso?
Não, eu não acredito. Eu sou o mesmo que crucificaram. O mesmo Cristo de ontem, hoje e sempre. E não sou a segunda reencarnação. Eu reencarnei há milênios como Adão, note bem, primogênito de Deus, depois como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois que vim como Jesus há 2000 anos e agora comigo. Então, só que unicamente há 2000 anos que Deus me deu o dom de assimilar, me revelou quem eu era, por que eu era e por que eu tinha que ser e seria crucificado. Então não é que eu creio, eu não creio em nada. Até nem em Deus, porque eu sei que Deus existe. Que quem crê pode virar fanático. As coisas de Deus são um pouco mais elevadas do que aquelas coisas que se crê. É uma questão de conscientização. Quando cheguei em Santiago do Chile, eu tive a revelação da minha identidade. E daí passei a saber e não crer que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Isso aí vai dar. Chamou o Obama. He said he believes he has been raised with Christ since the beginning, since the Adam, Moses, Noah and Jesus. Ninguém é obrigado a crer, quero deixar isso bem claro. He said nobody's bound to believe it, but that's what he knows. He doesn't believe he knows. All right. Just one quick question. It's a little strange, but does he use the modern conveniences of the 21st century, like cell phones, computers, internet? Well, I know he has a website to reach people and so forth. Ele já respondeu um pouco essa pergunta, mas vou fazer de novo só para a satisfação dele. Fique à vontade. Ele perguntou se nessa vida, na modernidade de hoje, se você usa às vezes conveniências tipo celular, internet, computador, para atingir as pessoas. Porque estou fazendo aquilo que eu profetizei há 2000 anos. Porque há 2000 anos eu disse que quando eu voltasse, todo olho me veria. Então, como todo olho pode me ver, se não através da internet, da web, da televisão? Entende? Então, todo olho um dia me verá. Não chegou ainda o dia de todo olho me ver. Mas mesmo agora, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode me ver. Que eu estou no enricristo.org.br e enricristo.net. E também disse a 2000 anos que quando eu voltasse, eu viria sobre as nuvens. Porque meu pai me ensinara, me instruíra, que quando eu voltasse, ele inspiraria os engenheiros a fazer essas máquinas voadoras fantásticas, através das quais eu viria sobre as nuvens, para cumprir o que eu disse. E por coincidência, entre aspas, que no século que eu reencarnei, só no século que eu reencarnei, é que ele inspirou os cientistas a fazer essas máquinas fantásticas, e também a televisão, a net, enfim, toda a mídia que pode me servir de base para a humanidade ver meus olhos, meu rosto e ouvir a minha voz, porque eu também disse que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá, ou seja, os meus filhos e meus filhos em qualquer parte do mundo que me escutam, me veem quem sou. Quando eu falo meus filhos, estou me referindo que eu sou o primogênito de Deus, não é nenhum lucro nisso, não há nenhum lucro. Eu estou dizendo que eu sou o primeiro macaco, o primeiro macaco que veio sem rabo, que veio ereto. Antes do macaco, o primeiro réptil que rastejou. É isso que eu estou explicando. Por isso que eu digo que são meus filhos, aqueles que Deus dá a saber quem sou, porque eu gerei uma prole muito grande nas muitas reencarnações. Então, quando eu falo meus filhos, que eles saberão quem são aqueles que há milênios vêm da minha descendência. One last question. A última. Hã? A última pergunta. Fiquem à vontade. Vocês devem aproveitar, já que vocês vão ter que viajar, a perguntar o que quiserem. Se eu respondo qualquer pergunta sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Qualquer coisa que vocês façam, porque depois estão lá na frente. Infelizmente eu tenho dificuldade assim de repetir tudo de novo, mas boa vontade, né? Porque você pode perguntar, mesmo que para mim tem perguntas que já respondi 30 e tantos anos, mas como eu sei que tem muitos filhos meus, que eu me refiro aos meus filhos, são os que eu
Veja como filhos, porque na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Mas filhos que eu me refiro são aqueles que um dia entenderão minhas palavras. Por isso que eu respondo qualquer pergunta. Tá? Qual é o dúvida? Qual é a pergunta? What's the question, Jeff? I myself have photographed and witnessed real crucifixions in the Philippines and Asia, and self-flagellation, covered in blood myself, shooting. Does he have any opinion on that sort of real-life thing with the real crucifixion? I mean, the You pounding say of that the nail. people trying to crucify themselves? They were actually crucified with the nails in the feet and the hands and so forth. And some of them do it every year. Ele disse que na carreira dele de fotógrafo, ele fotografou muitas vezes pessoas dando a crucificação. Lá na se Filipina, crucificando na principalmente. Filipinas. Primeiro lá. E ele disse que experimentou isso muitas vezes, até ele próprio coberto de sangue, por devido estar filmando, fotografando. E o que você teria a dizer, alguma opinião sobre esse tipo de atividade? De flagelo, de autoflagelo. Isso. Bom, eu há 2000 anos já adverti sobre isso também. Eu disse que muitos viriam de países, faziam sinais. E isso é um sinal macabro, nefasto, mórbido. Mas é um dos sinais que eu anunciei que iriam fazer. Eu também vi muitas pessoas estigmatizadas, que se autoferiram para poder fazer as pessoas crerem que eles tinham a ver com a minha crucificação. Agora, a minha opinião sobre essas pessoas é que eles é que acertem as contas com a mãe natureza na hora que eles se autoflagelam, que eles sofrem para enganar, para iludir as pessoas. E que eu, Henri Cristo, não preciso me submeter a nada disto, porque eles estão atrasados, essas pessoas estão muito atrasadas, que na atual conjuntura a crucificação não é mais física. A crucificação na atual conjuntura é através da mídia. Durante o boicote midiático é que a maior crucificação, que estou 44 anos falando no povo, mais de 30 que eu digo quem sou, e eles se escondem. Então é uma forma de tentar me esconder da humanidade, mas não conseguirão, porque eu disse há 2000 anos que quando eu voltasse, que toda a humanidade ia me ver, todo olho me veria, e que também não poderia se esconder debaixo de uma cama, uma luz acesa, nem tampouco uma cidade construída numa montanha. Não dá para esconder. Chegará o dia que depois que se passou o tempo da reprovação prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35, chegará o dia em que toda a humanidade haverá de saber quem sou. Agora esses que querem produzir marcas em seus corpos, eles estão, de uma certa forma, eu posso dizer, violando todas as leis de meu pai. Ninguém é obrigado a ter. E até aquele que eu falei do neo-aramaico, eu ironizo. Tá, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Eu ironizo. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tá, pode começar. Eu ironizo. Comece de novo, por favor. Quando nas televisões me perguntam que idiomas eu falo, né? Então eu digo que eu falo só neo-aramaico, que é o meu idioma, francês e espanhol. Daí ele falou, mas neo-aramaico? Né? Até o Jô Soares disse assim, mas está muito parecido com o português. Eu disse, bom, só a diferença que o idioma português, em português, farmácia com PH, fato é facto, no neo-aramaico, que é o meu idioma, é tudo diferente. Por que neo-aramaico? Porque aramaico era o idioma que eu falava há 2000 anos. E como eu voltei, neo-aramaico é o idioma que o Filho do Homem fala agora, principalmente o meu idioma genuíno, né? É isso que eu explico. É uma espécie de ironização para aqueles que acham que eu deveria falar de novo neo-aramaico, que aliás é uma língua semi-morta. Preste atenção que eu não vou orar, eu vou orar olhando para o infinito, não vou orar para a parede, sim, para o infinito, como todos deveriam aprender a orar com os olhos abertos em direção ao infinito. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me
para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje sempre, ó Pai. Vejam que eu disse, que eu oro, né? Em direção ao fim. É isso que eu queria também explicar aos que me ouvirem, meus filhos, que aprenderam, ensinaram os seres humanos a fechar os olhos na hora de orar. Isso é muito grave, porque eles ensinam a orar com os olhos fechados porque eles querem que o ser humano mantenha-se nas trevas para poder ser monitorado, dominado por eles. E eu ensino que deve abrir os olhos na hora de orar e olhar em direção ao infinito, que vocês vão orar para o Pai, direto em contato com Ele, e não orar com os olhos fechados, que são só as trevas. Você fecha os olhos e vê as trevas. Então você tem que orar com os olhos abertos em direção ao infinito. Aí vocês estabelecem uma simbiose com o Pai, porque os olhos são a janela do Espírito. Se você não abre os olhos na hora de orar, você não estabelece o contato com o infinito. Porque Deus é onipresente, sim, mas só que na hora de orar tem que invocá-lo no lugar onde ele reina absoluto, onde nem o livre-arbítrio permite que alguém possa violar as leis eternas que ele estabeleceu. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo vêem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os filhos. Dessa mesma maneira andar assim, ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graça te dou pelo manchar que emanarita, aparta-me dos erros, elimina-me, para que eu te sirva sem equívoco, glorificando-te, hoje sempre, Pai, não por obrigado. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está no céu. E eu vos previno, não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgades, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Eu estava no Senado, e devido à natureza das histórias do Curicó, dos histórias únicas, e eu vim fazer um outro trabalho e ele me acompanhou. Eu digo assim, como é que a primeira vez que eu tive curiosidade... Foi justamente no Senado, eu falando com uma pessoa, se ele conhecia alguma história interessante na cidade, e ele falou, a primeira pessoa que ele mencionou foi você. Aí a gente de imediato se interessou e ele já mostrou. Você chegou a ver que eu fiz um desfile lá no centro de Brasília? Não chegou a ver, não? Não, porque a gente estava... Digo assim, na internet, não viu? A gente viu bastante coisa na internet, o site que vocês viram, candidatos, tem muita coisa. Acho que eu vi. Acho que a gente não viu. São tudo voluntários, entende? Sou contra qualquer comércio em nome de Deus, entende? Inclusive é uma longa história minha
desde a fundação da SOS, em 82, a SOS sobrevive sob os auspícios da graça divina. Ele inspira os filhos dele e providencia uma provedoria, entende? Quem olha assim pensa, olha, tem gente que dá um IRE. A Polícia Federal investigou toda a minha vida, o passado, e viu que eu não tenho conta bancária, que eu não possuo bens materiais. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei com uma pátria, né? Inclusive, desde então, minha primeira discípula é essa aqui, ó. Foi que comprou uma Kombi para eu poder morar dentro da Kombi no início, né? Ela aí. Isso em 1982, quando eu fiz a Revolução. Ela me conheceu em 81 lá em Belém do Pará. E o restante veio depois, né? Mas ela é mais amiga. Ela está com 86 anos. No caso seriam doações? É, sim, as coisas, mas existe uma série de restrições, por exemplo. Eu não permito que nenhum discípulo meu, por ordem do Altíssimo, peça nada de ninguém, né? Nenhum deles demanda salário. Todos vivem aqui por amor a Deus, como voluntários, entende? O trabalho cotidiano, tudo por amor de Deus. E tem alguns que não são discípulos eclesiásticos como eles, que prestam serviço na condição de discípulo eclético, que vem aqui, como tem alguns que você está vendo aí, que são parte também do Reino de Deus, só que eles não são comprometidos com o regime eclesiástico estabelecido pelo Senhor. Né? É muito importante frisar isso, que tudo já foi visto, investigado. Você tem ideia que é uma devassa, né? Feita pelas autoridades policiais. Eu passei por tudo isso, e aí eu fico vendo às vezes as coisas que fazem aí, os políticos, né? Corruptos, né? E eu digo, bom, que eu nunca vou passar por isso, porque eu nunca pedi nada de ninguém. Não peço nada de ninguém, não vendo nada e não cobro disso. Então aí está. Por quê? Então do que vive? Perguntando. Vivo sob os auspícios da graça divina. O reino de Deus depende só disso, e não de nenhum terráqueo. Eu vivi lá em Curitiba 24 anos numa espécie de favelão. O maior bairro de Curitiba, Alto Boqueirão, 24 anos. Onde eu vivi o tempo da minha reprovação. E no Estatuto da SOS está escrito que ela seria transferida para Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, que é aqui. Desde a fundação em 82, só que eu não podia vir para cá antes, que meu pai disse que eu tinha que primeiro ficar legalizado perante o Poder Judiciário, que aqui na capital do país eu tinha que vir já com a minha condição, meu nome, reconhecido e tudo. E tudo se cumpriu no ano de 2006 que eu vim para cá. 2006, né? Inclusive você pode solicitar para os discípulos um extrato do estatuto, que é interessante, que está lá escrito desde a fundação, que aqui é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21, Brasil. Isso é interessante, ver, né? Se eu acho faltar, o medo rebata. No cosmos confio, ouça e ria pro teu bem. O amor esfriou, a dor se alastrou no Senhor. Pense, confie, ouça e ri, é pro teu bem. O traz a verdade, o caminho. O traz a resposta e o sentido. O traz o alento, poucos sabem. Ouça e ri, é pro teu bem. Caia na vala, acorde, tenha coragem. Ouça e ri, é pro teu bem. O Ihi traz a verdade, o caminho. O Ihi traz a resposta e o sentido. O Ihi traz um alento, poucos sabem. Ouça e ri, é pro teu bem. Só nos resta
basta confiar e esperar a justiça divina imperar. Em Cristo em sua marcha inexorável está, ensinando seu povo a seguir. Se o ar te faltar, o medo rebata, ou sem rir. O amor esfriou a dor, se alastrou no Senhor. Deixe, confie, ouça e ri, é pro teu bem. O IRI traz a verdade, o caminho. O IRI traz a resposta e o sentido. O IRI traz um alento, poucos sabem. Ouçam e ouçam e ri, é pro teu bem. O IRI traz a verdade, o caminho. O IRI traz a resposta e o sentido. O IRI traz um alento, poucos sabem. Ouça e ri, é pro teu bem.